Ao legislar sobre o impeachment, revogando artigos e alterando o procedimento previsto na Lei número 1079 de 50, ele mostra claramente entender que o Supremo pode tudo, inclusive legislar em causa própria e recusar direitos reservados à cidadania. O ministro Gilmar Mendes, num voto erudito, acabou de confirmar que o Brasil não é mais uma democracia, e sim uma juristocracia. Com efeito, ao legislar sobre o impeachment, revogando artigos e alterando o procedimento previsto na Lei número 1079 de 50, ele mostra claramente entender que o Supremo pode tudo, inclusive legislar em causa própria e recusar direitos reservados à cidadania. Ao recusar que o cidadão exija controle sobre magistrado dessa corte, o voto rechaça o disposto no artigo 1º, parágrafo único da Constituição. Aspas, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Fecho aspas. E também menospreza um dos fundamentos da República. Aquele, também na Constituição, que é chamado de cidadania, e que está no artigo 1º, inciso 2º. O voto em causa pressupõe seja a Corte superior aos demais poderes. No caso, o Legislativo. Para ela, pode o STF legislar, pois mudar lei é legislar. E pior, reduz não apenas os direitos da cidadania, mas também o controle que sobre ela deve exercer o Legislativo. Assim, ignora a democracia que repousa na soberania popular, na separação dos poderes, nos freios e contrapesos, na eleição para a seleção dos governantes, para citar apenas alguns elementos essenciais da democracia moderna. Com isso, mostra que o regime político do Brasil é uma juristocracia que não se confunde com democracia. Sim, juristocracia não é democracia. A juristocracia não é um sistema, mas é um regime. E não se inclui na forma de governo democracia, e sim na forma aristotélica do governo de alguns. Aristocracia ou oligarquia. É o governo de alguns, seja para o bem de todos, o regime aristocrático, seja para o bem de alguns, o regime oligárquico. Sua importância é tão relevante neste momento histórico que estudiosos estrangeiros e brasileiros a examinaram em profundidade. Citem-se 2 estrangeiros como exemplo. Han Hirsch e Martin Loughlin, e um brasileiro que o examinou com elegância e perspicácia, Ricardo Pique Braga, em livro intitulado A Juristocracia e o Fim da Democracia. A juristocracia não se forma por aplicação de um sistema, mas como um regime, ou seja, como uma prática política. O modo mais frequente é o desvio da democracia para um regime em que não é o povo quem decide, em última instância, sobre a política a ser executada, mas uma corte de juristas, daí o nome.
ela se instaura aos poucos, por uma deformação do poder atribuído na democracia a uma corte para a guarda da Constituição. Isso ocorre quando o Tribunal Constitucional vai além dessa tarefa, assumindo paulatinamente a função de governar, que cabe, numa democracia, aos eleitos pelo povo. A razão última desse fenômeno é variada. Tanto pode ocorrer, e ocorre, que esse supremo poder seja assumido pelo Supremo Tribunal, seja pela omissão, seja pela incapacidade de outros, ou até pela necessidade que sentem os próprios membros das cortes de uma proteção, blindagem, contra acusações fundadas ou infundadas de malfeitos. Ou também deseja esse tribunal seja concentrada em suas mãos a apuração de escândalos financeiros que envolvem bancos, pondo-os em mãos de corajosos ministros, quando deveriam correr em primeira instância. Com isso, um sigilo pode ser preservado com relação a fatos comprometedores, ou para instaurarem um corpo de medidas emergenciais contra pestes como a Covid, ou, paradoxalmente, na defesa da democracia, ou por se convencerem os ministros de que o povo não sabe governar-se, nem escolher representantes à altura da tarefa. Ou por todas essas razões. Por todas essas razões ao mesmo tempo. Nestes casos, de que há exemplos, a Corte Constitucional passa a poder tudo, pois de sempre a última palavra sobre as decisões de outros poderes e toma decisões próprias para a qual não tinha competência, sempre contrariando a Constituição. Até presume-se dotada de um poder constituinte permanente. Certamente, os juristocratas têm boas intenções. Pretendem governar melhor do que a democracia. Visam instituir um governo de sábios oniscientes. Uma sofocracia, diria Platão. Querem evitar que os representantes do povo errem. Querem evitar que esses representantes do povo errem por último. E supõem que a sua governança não erre jamais. Assim, ganha efetividade o regime juristocrático, dirigido por uma elite do saber jurídico, mas, como dizia Lord Acton, aspas, todo poder corrompe, mas o poder absoluto corrompe absolutamente. Fecho aspas. E de passo em passo a juristocracia vai além do bem comum. Como não iria, se é um poder sem limites? Pois, para apropriar-se do poder, já quebrou os limites que a democracia impõe. Então, ocorre o que a lição de Montesquieu antecipava. Todo homem que tem poder é levado a dele abusar. Porque vai até encontrar limites. Isso está no Espírito das Leis, livro 11, capítulo 4. De fato, a experiência mostra que, por falta de contrapeso, ela passa a violar direitos fundamentais, promove a censura, desrespeita o devido processo legal, toma o papel de tribunal de exceção, afora legislar, aberta ou disfarçadamente, ou comandar políticas públicas em detrimento dos dois outros poderes, alegando um estado de coisas inconstitucional. A juristocracia
já estava instalada no Brasil faz tempo. Mas ainda se escondia sob a capa da democracia. Agora, o voto culto e franco do eminente ministro Gilmar Mendes, decano do STF, é o grito do Ipiranga da juristocracia no Brasil. Ela oficializa, começa por legislar em benefício dos próprios juristocratas. De fato, a lei vestida de voto na ADPF, que o mestre relata, os faz intocáveis e irresponsáveis no sentido jurídico. Certamente vulgar. Não se compreende isto porque quem não deve, não teme. Na verdade, o voto já sugere um desenvolvimento para a juristocracia. Ela mostra que nós estamos a um passo de uma monarquia plural em que todos estão protegidos contra nós, o povoléu. Afinal, numa monarquia dos tempos de Luís XIV, se entendia princípio de direito que le roi ne peut mal faire. O rei não pode fazer mal. Portanto, não pode ser responsabilizado juridicamente. No caso brasileiro, haveria uma estranha monarquia de muitos, o que Aristóteles não compreenderia. E a garantia não abrangeria apenas os abusos cometidos em defesa da democracia, mas também casos outros que não têm a ver com ela, e sim com os masters, os senhores de Brasília. O triste para a democracia é que se sabe como começa uma juristocracia. Já se vê como ela pode chegar a uma monarquia plural. Mas é difícil. É difícil saber quando termina a juristocracia. Esse texto que acabo de ler não é meu. Quem sou eu, Tiago Pavinato, para acertar tão no meio do alvo, com palavras tão sábias e erudição tão saliente? Este texto que acabo de ler é de autoria do maior constitucionalista vivo do Brasil. O maior de todos. O maior de todos há 5 décadas. Por 50 anos a viu. Esse texto é do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Escrito e publicado no Estadão no dia 10 de dezembro de 2025. Professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que foi meu professor na graduação e que foi professor também de 2 ministros do STF, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, com os quais, é claro, o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho não compartilha do rumo dos seus desígnios, dos entendimentos que aparecem em suas decisões. O professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho é quem nos faz este alerta. É quem coloca os pingos nos is do verdadeiro golpe que foi dado no Brasil. Houve, sim, um atentado ao Estado Democrático de Direito, crime previsto no artigo 359-M,
ao lado do 359L do Código Penal brasileiro. Houve sim um atentado ao Estado Democrático de Direito, houve sim uma tentativa de destituir o governo legitimamente eleito. Tanto houve atentado ao Estado quanto a tentativa de depor o governo, que essa tentativa, esse atentado tiveram sucesso, foram consumados. Chamaram de golpe aquilo que golpe não era, para que eles, em defesa daquilo que golpeavam, obtivessem êxito em derrubar o Estado Democrático de Direito, para instaurar de vez a juristocracia que, como bem ensina o professor, já está se tornando uma monarquia de poucos, no caso, os ministros do STF, que se mancomunam e não destoam da liderança, encarnada na figura do seu decano, uma monarquia de poucos onde, tal qual se dizia no absolutismo francês, o rei jamais pode errar, o rei jamais pode ser processado. 2025 marca oficialmente o fim da democracia no Brasil. Nós somos uma ditadura enrustida. Ditadura tão enrustida que, aos olhos desses poucos reis, lotados num prédio, que na fachada está escrito Supremo Tribunal Federal, mas que está vazio do espírito supremo desta instituição, aos olhos desse Supremo, com uma celeridade nunca antes vista na história da Justiça Nacional. Condenaram-se brasileiros e brasileiras com uma rapidez ímpar, enquanto que, neste mesmo ano, prescreveu, por falha do sistema jurisdicional, a mais importante ação contra o primeiro comando da capital, PCC. No dia 10 de dezembro de 2025, prescreveu a ação promovida pelo promotor Lincoln Gaquia, um homem honesto e atormentado por tantas ameaças de morte do narcotráfico internacional comandado pelo PCC, no dia 10 de dezembro de 2025, porque nenhum ou a maioria dos 161 denunciados como integrantes da organização criminosa armada e narcotraficante PCC foram citados. Não foram citados. O processo não andou. Desde 2013, quando a ação foi admitida pela Justiça, nada aconteceu. Enquanto brasileiros, por mais duvidosas que fossem as suas falas e seus gritos de ordem, por mais incertos que fossem os seus anseios, esses brasileiros que estavam, no máximo, municiados com batom, com bíblias, com bolas de gude, no pior dos casos, com fogos de artifício. A estes, a severidade da juristocracia se mostrou em todo o seu sombrio esplendor. Já o PCC, uma das mais perigosas organizações internacionais do narcotráfico, quase 13 anos se passaram e a ação prescreveu.
É triste constatar o balanço de 2025. É triste notar que não somos mais uma democracia. Somos, pelo título acadêmico do regime, uma juristocracia. Mas uma juristocracia brasileira, tropical. Porque juristocracia implica um quadro de juristas, de pessoas que entendem, que respeitam, que estudam, que aperfeiçoam o direito, instrumento da justiça, júris. Podem ser juristas em razão dos juros, das suas fortunas investidas em bancos mil. O mais correto seria chamarmos esse regime de magistocracia. Mas, seja juristocracia, seja magistocracia, o fato é que o Brasil não é mais democracia. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes, à venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.